Boa noite, família Redenção, a paz. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para batermos um papo sobre o cuidado com o nosso corpo. Você já deve ter visto aí na legenda sobre qual tema nós vamos conversar. E para começar, para iniciar essa live, eu tenho aqui duas convidadas para lá de especiais. Vão me deixar confusas com o nome, já estou dando um spoiler para vocês. Mas vamos lá, começando pela primeira participante da nossa live. Olá, boa noite. Meu nome é Ana Paula Queiroz, já congrego na Redenção há 19 anos e estou muito feliz de estar participando, dessa live aqui com as minhas irmãs. Boa noite, família Redenção. Meu nome é Paula Tomás. Congrego aqui na Redenção há uns 17 anos. Faço parte do Ministério Infantil e com muito prazer hoje estou aqui com as minhas irmãs participando dessa live. É a primeira vez, mas eu creio que vai ser bênção. Amém. E para darmos início mesmo a essa live, eu vou orar. Então, você aí de casa, começa aí a compartilhar, já aproveitando, compartilha com um familiar teu, com um amigo teu. Tenho certeza que essa live vai edificar a vida de muitos, como tem edificado também a nossa vida, conversar sobre cuidado com o nosso corpo. Vamos orar então. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Uma oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, nessa noite, de podermos conversar a respeito de algo que é tão importante, que é o cuidado do nosso corpo, Pai. Muitas vezes, Senhor, nós negligenciamos esse cuidado, mas hoje o Senhor nos chama a atenção e nós vamos conversar como uma família, Senhor, sobre um tema tão importante. Então, traga à nossa memória aquilo que nós estudamos, Senhor, todo o nervosismo, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de falar aquilo que Tu colocou no nosso coração, que esteja retirado. Cuida dos meus irmãos que estão em casa, Senhor, que eles possam se sentir abraçados, que eles possam se sentir edificados também com essa live. Em nome de Jesus, amém. E nós vamos começar, então, pelo nosso texto base. E para ler o nosso texto base, vou pedir a ajuda da Paula. Pode ler, Paula, por favor? 1 Coríntios 3, do 16 ao 17. Esse é o nosso texto base. 1 Coríntios 3, do 16 ao 17. A palavra de Deus diz assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Então, a Paula acabou de ler a respeito de sermos o templo de Deus, de sermos casa de Deus. E voltando para o tema da nossa live, que é cuidar do corpo é fazer a vontade de Deus, esse tema é uma afirmação, não é uma dúvida. Cuidar do corpo é fazer a vontade de Deus. Mas qual seria a vontade de Deus? Porque às vezes a gente coloca um tema, e aí fica aquela dúvida. Tá, cuidar do corpo é fazer a vontade de Deus. Mas que vontade é essa? Qual é a vontade de Deus? E nós não vamos falar por nós mesmas, mas nós temos uma base bíblica em Romanos 12, 2, que a Ana Paula vai ler, por favor, Ana Paula, para nós entendermos um pouquinho sobre o nosso tema. Amém. Livro de Romanos, 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, nós acabamos de entender em Romanos 12, 2 sobre a vontade de Deus pra gente. E a vontade de Deus, como a Ana Paula leu, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. E essa vontade, ela não passa somente pela questão espiritual, mas também pelo nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico é com esse corpo que a gente inicia e que a gente termina a nossa vida.
E eu queria que vocês compartilhassem, né, se sentissem à vontade para isso, a respeito desse texto de Romanos 12, 2, de nós sermos o templo de Deus e dessa vontade que é boa, perfeita e agradável, né? O que vocês teriam, assim, para acrescentar ou algo do tipo para colaborar com a gente? Então, em primeiro lugar, né, é necessário a gente se conscientizar, né, de que somos templo, morada de Deus. E é uma das maiores bênçãos que a gente recebe quando vem à Terra, né, que é o nosso corpo físico, né, e através desse corpo que Deus se manifesta através de nossas vidas. E é interessante a gente ter essa conscientização, porque uma vez que a gente consegue ter essa conscientização, a gente consegue cuidar bem desse corpo, para que nós conseguimos, né, fazer realmente aquilo que Deus tem para fazer através de nossas vidas, através do nosso corpo físico. E uma vez que ele está saudável, a gente consegue até cumprir a grande comissão com excelência. Muito bom. Quer falar alguma coisa, Paula? Como a Ana Paula falou, realmente, para a gente viver a vontade de Deus, né, como ela diz, que é boa, perfeita e agradável, nós temos que cuidar realmente do nosso corpo físico, do espiritual, mas não só do espiritual, né, do físico também, né, e temos eu acho que assim, nesse versículo diz que a gente tem algumas condições, né, para viver, né, a vontade de Deus. Eu até anotei aqui algumas coisas que diz, né, que assim, a gente tem que ser, no texto diz, né, que sejamos humildes a respeito de nós mesmos, que julguemos a nós mesmos e não aos outros, andemos unidos. Isso tudo tem o espiritual, né, que atrapalha no nosso corpo físico também. É verdade. Para cumprirmos o ID, como a Paula e a Ana Paula também contribuiu, a gente vai precisar compreender que nós somos um ser integral. Não é só a questão espiritual, que é com certeza uma das principais da nossa vida, mas como a Ana Paula falou, nós nascemos e ganhamos de presente o nosso corpo físico. E o que nós temos feito, né, com esse corpo físico que nos foi dado como um presente? E aí, eu queria que vocês compartilhassem conosco a respeito do seguinte: como casa de Deus, como é que nós temos, ou como é que nós podemos cuidar desse corpo, assim? Vocês têm alguma dica ou algo do tipo? Como nós poderíamos cuidar desse corpo que nós já entendemos que não é só um corpo espiritual, mas que é um corpo físico também? Tem alguma dica, Paula? Olha, cuidar do nosso corpo físico, né? Temos vários, né? Aqui eu coloquei exercitar, né? A gente precisa se exercitar, ter uma boa alimentação, né? Até mesmo se vestindo de uma forma adequada, Sim. Né? Que é o espiritual e o físico. Uhum. Não usar drogas, álcool, né? Isso ajuda muito a gente cuidar do nosso corpo físico, né? Verdade. Tem algo a acrescentar, Ana Paula? Então, como a nossa irmã Paula Tomás, né, falou que é bom, né, a gente fazer exercícios físicos, tomar bastante água, descansar bastante. Sim. É bom também. E se alimentar, né, de forma adequada, né? A gente sabe o que é bom para o nosso corpo. É isso. Então, nós temos aqui 3 dicas que eu vou acrescentar uma também. Descanso, isso assim é com base científica também, tá, gente? Descanso, tem que ter descanso. Alimentação, precisamos cuidar da nossa alimentação. E exercício físico. Mas, Sara, eu não tenho tempo, a gente estava até conversando sobre isso antes da live começar. Eu não tenho tempo para fazer algum tipo de exercício físico. Será que no trajeto, levando seu filho, sua filha para o colégio, você não consegue colocar um tênis e fazer uma caminhadinha? Já vale como um exercício físico. Por quê? Se você for pensar, o seu filho ou sua filha vai para o colégio todos os dias, não vai? Já vai virar um hábito você fazer essa caminhada. Sara, mas eu não tenho condição financeira de arcar com um plano numa academia. Quem falou de academia?
Às vezes nós colocamos um limitador que não existe, uma crença limitante que não precisa existir. Com o que nós temos, a gente pode sim cuidar desse corpo que é físico, mas que não é só físico, né? Que carrega o nosso espírito. Então, muitas vezes a gente coloca essas barreiras. E as meninas citaram aqui, né, muito bem a questão da alimentação também. E eu acredito que uma das grandes questões assim no meio cristão que pega bastante é isso. É a alimentação, é o exercício físico, é o descanso. E são justamente com essas 3 ações que nós vamos conseguir viver em plenitude também aqui na Terra. E Deus, ele, como a gente leu, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele quer que você viva da melhor maneira. E se ele te criou na realidade que te criou, você não precisa usar a sua realidade como um empecilho, mas você pode pensar pelo lado bom, sabe? Poxa, eu não tenho condições de arcar com uma mensalidade de um plano numa academia ou algum esporte, mas eu tenho um tênis em casa, eu posso pegar um tênis, posso caminhar, vou daqui ali na esquina, 30 minutinhos eu vou caminhando e tudo mais, visando mesmo melhorar, ser a sua melhor versão em Deus. E pensando também na questão da alimentação, meninas, uma das coisas, eu amo falar sobre esse assunto, e uma das coisas que da alimentação, a gente estava conversando nos bastidores, é que a gente coloca também o empecilho. Mas é muito caro comer saudável. E aí, vocês teriam algo para acrescentar nesse sentido? Porque vocês são donas de casa, né? Cuidam de casa e tudo mais. Vão falar com muito mais propriedade do que eu. Talvez você aí de casa esteja pensando, essa menina novinha, o que ela sabe sobre fazer compras, o que ela sabe sobre o preço dos alimentos, não tem a ver com idade, mas assim, eu acho que elas vão trazer para vocês uma visão da realidade mesmo. Quer acrescentar? Quero sim. Então, estávamos, né, nos bastidores falando sobre a questão da alimentação saudável. E muitas das vezes a gente acha que sai caro. Não sai caro. Não estou dizendo que você não pode, no final de semana, comer uma pizza. Mas se você tirar, né, esse dinheiro, né, bota aí um valor específico da pizza e fazer a feirinha, né, ali da semana, você consegue sim passar aquela semana comendo melhor, legumes, verduras. Então, assim, você consegue levar para a mesa alimentos saudáveis e baratos, né? E se olhar bem, não sai tão caro assim. É só questão mesmo de prioridade. E também, né, de mudança, quer acrescentar? Não, acrescentando que é mais uma força de vontade mesmo, né? A gente tem que tomar essa atitude, né? Às vezes a gente até enxerga que a gente precisa, né? Mas não dá aquele primeiro passo. Igual a dieta, vamos começar na segunda-feira, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter mais, assim, a força de vontade mesmo, né? Como a Paula falou, a alimentação saudável não é caro, né? E é só isso, a gente dá um primeiro passo, né? E dessa forma a gente vai estar cuidando do nosso corpo, né? Como a gente falou, e com que o é o tempo. acaba até adquirindo esse hábito, né? De comer melhor. Acaba virando um hábito. De início vai ser meio forçado. Você vai sentir, eu tô forçando a barra. Mas depois você vai ver que vai fazer parte de você mesmo. E não é uma mudança também que é só externa. É uma mudança, a gente volta em Romanos 12, de mentalidade. É uma mudança de mente. Quando nós reeducamos a nossa mente, automaticamente os nossos atos eles são transformados, o nosso comportamento ele é transformado. Eu estava até conversando com as meninas. Às vezes a gente coloca essa crença limitante. Mas é muito caro comer saudável. Beleza, vamos para a prática. As meninas já deram aqui a opinião delas, né? Vou só acrescentar. Eu fui no supermercado. E eu tenho 2 opções. Eu posso comprar umas frutinhas, uma maçã, algo do tipo, que vai me alimentar também. Ou eu posso comprar biscoito. Salgadinho, sabe? Qual que eu vou escolher? E muitas vezes você pai, você mãe, você pode ser aquele que vai conduzir a educação dos seus filhos nesse sentido, né? Mas, Sara, eu fiz de outra maneira durante a minha vida toda. Não tem problema, a gente está conversando sobre o que nós vamos fazer a partir de hoje.
É um debate que a gente está começando, iniciando, para que a gente venha se conscientizar nesse sentido. Isso quer dizer que você vai mudar de maneira radical e nunca vai comer um biscoito? Não, isso quer dizer que a sua mentalidade ela vai ser transformada ao ponto de você comer mais consciente do que você está consumindo. Nós temos a opção de escolher, né? Deus deu pra gente o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio, ele serve para qualquer área da nossa vida, inclusive para a questão física. Então, muitas vezes a gente coloca aí essa barreira, mas é uma barreira que não precisa existir. A Ana Paula deu até o exemplo da pizza. Vamos pegar esse exemplo. Se vocês quiserem acrescentar, me interrompam, tá, meninas? Mas a questão da pizza, por exemplo, se você for colocar, vou colocar aqui um valor específico que antes da live começar a gente estava até conversando, que a Ana Paula até citou. Vamos colocar R$70 da pizza. Você vai devorar essa pizza em menos de 1 hora. Em um dia, sei lá, num sábado. É sábado, você saiu do culto do Upper Day, do culto jovem, e aí você foi, se reuniu com seus amigos, vamos comer uma pizza. Você gastou ali menos de 1 hora, tenho certeza, minutos, aquela pizza gigante, pode ser a maior do mundo, acaba. Esses mesmos R$70, se você for pegar na segunda-feira e fizer a feira, vai comprar algumas coisinhas, né, que mantendo ali na geladeira, conservando, você pode ter uma alimentação saudável durante a semana inteira. Então, será que é mesmo a questão financeira que nos impede de vivermos da melhor maneira? Ou será que não é a nossa mentalidade que precisa ser transformada? Querem acrescentar mais alguma coisa dentro disso? É igual o texto base diz, né, que nós somos templo do Espírito Santo e nos preocupamos muito com o lado espiritual, né? E esquecemos do físico, né? Então, porque damos prioridade, talvez, só pelo espiritual, né? E como eu falei, eu acho que cabe a nós, né? Eu mesmo passo pela uma academia todos os dias, na porta de uma academia. Até tenho vontade, mas não tenho a coragem. Talvez falta aquela força de vontade, né? Sim. Que a gente necessita para estar cuidando mesmo da nossa saúde, né? E não precisa, como a Ana Paula falou, não precisa às vezes de ter muito dinheiro. E como você mesmo falou, não precisa ir para uma academia, uma caminhada, né? Na hora de levar o filho para a escola, né? É de graça, é só botar um tênis, né? E ir embora. Sem contar também, vamos trazer para a realidade da nossa família. Nós temos aqui alguns projetos onde você poderia se matricular e cuidar do seu corpo. Então, não só aqui na nossa igreja, mas vamos colocar no nosso entorno. Você pode dar uma pesquisada, vou ver um projeto social, já que eu não tenho como arcar com uma despesa mensal. Aonde tem projeto social para eu fazer algum tipo de exercício físico e tudo mais? Então, é aquela grande questão. Quem quer, dá um jeitinho, né? Quem quer, arruma ali alguma estratégia para realizar, para fazer aquilo que entende que é importante. Então, a gente entra mais uma vez nessa questão. Talvez, pra gente, não seja tão importante assim. Porque o que é importante, a gente acaba arrumando um jeitinho de fazer. E aí, essa conversa, né? A gente não tá aqui de maneira nenhuma querendo impor algo pros irmãos ou algo do tipo. Mas de maneira humilde mesmo, a gente precisa falar sobre isso, né? Porque é um assunto que durante muito tempo foi banalizado. Um assunto que durante muito tempo a gente ignorou. E já não é mais tempo de ignorar. Nós estamos no ano aqui na nossa igreja do avançar. E nós vamos avançar em várias áreas da nossa vida, né? E Deus trouxe pra gente essa possibilidade de conversar também sobre o nosso corpo físico. E que presente poder conversar. Então, se você antes não tinha destravado essa mentalidade, agora você já tem essa noção, essa conscientização. Então, o que nós vamos fazer a partir de então, né? Eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra em 1 Coríntios 6, 9. 1 Coríntios 6, 19, desculpa. 6, 19. Que se restou dúvidas para você a respeito disso, desse cuidado, né? Eu vou ler esse versículo aqui. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo
que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados, o versículo 20, por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aqui não está falando glorifiquem a Deus com o seu espírito somente, exclusivamente. Glorifiquem a Deus com o seu corpo. Aqui sem acreditar, não, pode aqui falar. No 20, na minha Bíblia diz, portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. Então, usem o seu corpo, é muito forte, né? Sim. Então, não é só a questão de isolar, né, a questão espiritual, mas é entender que é um conjunto. Se a nossa vida ela é para glorificar a Deus, que seja também na parte física. Não é ignorar essa questão, mas é abraçar, juntar. Tornar um só, tornar algo que se completa. É espírito, é corpo, é o físico, né? Mas é também o espiritual, é um conjunto. E aí assim a gente vai glorificar a Deus durante o tempo que Ele estabeleceu para a gente viver aqui na Terra. E nós entramos então num ponto também muito interessante, que talvez você esteja pensando, esse tema eu acho que é bem assim egoísta, às vezes até vaidoso demais. A gente estava conversando sobre isso também, que ainda existe a mentalidade de que conversar sobre o corpo físico é vaidade. Mas, se a gente for parar para pensar, né, meninas, cuidar do nosso corpo físico é importante para que a gente venha cuidar dos que estão ao nosso redor. E vocês, sendo mamães, né, sabem com muito mais propriedade do que eu a respeito disso. O quanto que você está saudável para servir as pessoas que estão ao seu redor é melhor. Sara, mas e se eu sou uma pessoa que tem alguma doença, isso me impede de servir aos outros? Não, não te impede. Mas a gente está falando aqui de um padrão mais alto, de um padrão de excelência que Deus ele também requer de nós. Então, meninas, querem acrescentar algo com relação a isso? A questão de como nós podemos servir melhor aos nossos, com o nosso corpo físico e tudo mais? Então, vou tentar resumir o máximo aqui. Na questão de cuidar do corpo da gente para que nós possamos, né, depois dar conta dos nossos. Eu tenho um breve testemunho que vou tentar resumir. Teve um período da minha vida que eu passei por um processo bem delicado na minha vida pessoal, onde eu precisei dar conta das minhas 2 meninas sozinhas. E aí eu fazia um atendimento de uma cliente, além de ser minha cliente, é minha amiga. Embora que ela não soubesse o que eu estava vivendo naquele momento, ela me fez um convite, né, para poder ir à academia, fazer atividade física. E até então eu tinha, como a nossa irmã Sara falou, né, eu não tinha essa mente de que o corpo da gente precisamos também cuidar. Somos, né, 3 corpos, o espírito, a alma e o corpo físico. Então, a parte do corpo físico eu acreditava que não me importava tanto. E aí eu recebi esse convite e fui. Falei, eu vou ver o que vai dar. Então, assim, conforme eu fui indo, isso ali me fez muito bem, a minha ansiedade diminuiu bastante, meu condicionamento físico, e nessa época eu trabalhava fora, então eu tinha que trabalhar, né, cumprir aquele expediente, chegava em casa, tinha que arrumar marmita, tanto minha quanto das minhas meninas, arrumar a mochila, aquela correria que nós sabemos, né, do nosso dia a dia. E ali eu percebi que com a minha nova estilo de vida, né, acrescentando também atividade física no meu cotidiano, isso melhorou muito, muito a ponto de eu conseguir dar conta, a ponto de estar mais feliz, mais presente na vida das minhas filhas. Então, assim, é algo que se tornou hoje estilo de vida para a minha vida, e eu não me vejo hoje, né, sem fazer exercício físico, porque só tive melhoras e tenho melhoras até hoje. Quer acrescentar algo, Ana Paula? Não, só dizer que, como ela falou, né, cuidar realmente do nosso corpo físico. Eu faço parte do Ministério Infantil, né, então, até mesmo para a gente fazer a obra de Deus, a gente precisa ter uma boa condição física, né, lidar com crianças, né, no caso do meu exemplo, a gente tem que ter ali o ritmo, né,
de ter aquele ritmo com as crianças. Sou mãe, né? Então, assim, a gente tem que ter, né? Quem tem criança em casa tem que ter aquele ritmo para estar ali com as crianças e brincando. Então, realmente é a importância, né, da gente cuidar da nossa saúde. Sim, para conseguir ofertar uma companhia melhor. É muito triste quando a gente está com alguém ou quando nós somos a pessoa que está debilitada de alguma maneira, né? A gente sente que, poxa, eu gostaria de correr mais, eu gostaria de brincar mais, eu não tenho tanto pique para acompanhar os meus filhos. Para quem não sabe, os meus pais, eles têm uma idade mais avançada do que o comum para a minha idade, para o pessoal, para os jovens da minha idade. Então eu passei muito por isso, sabia? Assim, na minha vida pessoal mesmo. Às vezes eu queria brincar ou alguma coisa do tipo, e eu não tinha muito essa questão, né, dos pais ali acompanhando o ritmo de uma criança. Tudo bem que eu era agitada. Mas a maioria das crianças elas querem brincar, elas querem gastar energia. E dá pra perceber que os pais... Eu ouço muito isso dos pais falando: nossa, essa criança é muito agitada, eu não dou conta e tudo mais. E aí, se a gente pensar no condicionamento físico mesmo, para servir melhor, isso entra muito também numa outra questão, que seria, às vezes, nem na nossa família em si, família biológica, mas também na nossa família espiritual. Por exemplo, às vezes você tem um evangelismo para fazer. Sim. E aqui nós sabemos que o nosso entorno é comunidade. E tem ladeira, né? É íngreme, vamos dizer assim. Então, às vezes, pode ser um limitador para você fazer uma visita, né? Ir até alguém e tudo mais pela questão física. E eu não digo nem somente de questão física em peso, quantidade de peso, vamos dizer assim. Mas, de maneira geral, pensando na nossa saúde mesmo. Tem pessoas que não estão acima do peso, mas estão debilitadas a nível de articulações e tudo mais. Então, isso também conta muito. O quanto que o nosso corpo está disponível para a gente cumprir o ID sem reservas. Não vai ser o meu físico que vai me impedir, porque eu tô saudável, tô conseguindo acompanhar, eu tô subindo a ladeira, eu tô indo lá na comunidade, eu tô indo de casa em casa e tudo mais. E com todo o carinho do mundo mesmo, né? Não é um assunto que eu gosto muito, mas que a gente tem que ter essa delicadeza para falar, porque mexe muito também com a nossa autoestima. E a gente até estava conversando sobre isso também, sobre o quanto que cuidar dos outros passa por cuidar de nós mesmos. E é bíblico, porque, não trazendo para aquilo que a gente acha, mas para o que é bíblico, o mandamento mais importante: amar aos outros como nós amamos a nós mesmos. E aí, como tem sido a sua relação com você mesmo? Você tem se ignorado? Porque o autocuidado, ele também passa por essa questão. Se eu digo que eu amo o meu irmão, se eu digo que eu amo a Deus e eu estou me ignorando, alguma coisa não está batendo, a conta não está batendo, alguma coisa está errada. E enquanto família, né, nós estamos aqui para conversar sobre isso, não para trazer um peso para a sua vida, mas para te fazer refletir, assim como nós estamos refletindo também, estamos todos aprendendo juntos, né? Então, é muito importante a gente pensar a respeito disso. Pode, claro. Com o estudo aqui, me fez refletir isso, o quanto é importante cuidar do físico, que a gente não tendo uma vida saudável, isso atrapalha até da gente fazer o ID, né? Eu não tinha parado para observar nesse lado, né? Nós vamos entrar até nesse ponto. Quer falar mais alguma coisa? Pode continuar. Não, nesse sentido, mesmo, né? Nesse sentido mesmo, de impedir, né? A gente fazer a vontade de Deus, né? Que é de fazer o ID, né? De, como você falou, subir numa comunidade, fazer um evangelismo. E o físico realmente conta, né? Isso pode impedir, né, da gente fazer aquilo que Deus tem nos chamado. Sim, né? E tem as duas questões, né? A questão da pessoa que ela já tem uma doença pré-existente, vamos dizer assim, uma doença que é crônica, que nasceu com ela, ou que a genética dela foi propensa a desenvolver. Nós não estamos falando disso, nós não estamos também na posição de julgar os irmãos ou de culpá-los, não, a culpa não cabe nessa conversa, mas
trazer mesmo o debate para a questão do sedentarismo, das pessoas que poderiam ser a sua melhor versão nesse sentido do corpo físico e que por escolha, vamos falar de escolhas, de responsabilidade, optam por colocar a sua realidade na frente daquilo que é importante de se fazer. Então, é um papo mesmo voltado para aqueles que podem fazer e ainda assim decidem ser sedentários, não dar o primeiro passo e tudo mais. Se você não fez isso até hoje, não tem problema, você tem hoje, amanhã para começar, e essa mudança ela vem de dentro para fora. A Paula, pode falar, Paula. Realmente é mais um despertar. Sim, é mais um despertar mesmo, né? Pra gente, como eu falei, eu não tinha observado. Eu até anotei aqui, né, estudando, eu botei: se não cuidarmos do corpo físico, não teremos saúde, ânimo, disposição, alegria para fazer o ID. Então, isso vai estar travado na nossa vida, né? Nós vamos ser impedidos de fazer aquilo que Deus está nos chamando. É verdade. Eu até estava conversando com elas que durante muito tempo, assim, essa questão da saúde, ela me incomodou, porque eu tenho muitas alergias mesmo, poderia citar aqui para vocês, os meus líderes sabem. Retiro, confraternização, eu sempre sofri muito com isso. E por muito tempo eu pensei ser realmente um limitador. Porque às vezes as pessoas, elas... e isso eu tô falando de mim também, né? A pessoa que tá sofrendo com alguma doença, vamos dizer assim, ela não consegue ficar tão alegre, né? Algumas sim, mas na maioria das vezes, quando é algo que te incomoda muito, é muito difícil sorrir às vezes, é muito difícil manter ali uma aparência simpática, receptiva e tudo mais. E eu tava até conversando com as meninas e a Paula falou isso muito bem, né? Que pra gente cumprir esse ID, né? O nosso corpo, ele precisa estar saudável até pra gente cumprir ele de uma maneira melhor, mais receptiva, com excelência, com alegria e tudo mais. Mas como fazer isso quando você tá muito debilitado? E muitas vezes as pessoas ao redor, elas não vão entender. Elas não vão saber a fundo, a maioria dos irmãos acredito que não saibam, né? Não tem esse conhecimento, mas muitas vezes eu já quis ser simpática, rir, mas eu tava com muita dor. E aí aquele incômodo, aquele mal-estar, e às vezes eu ficava, eu acho que eu vou preferir ficar em casa, porque eu tô me sentindo tão mal que é melhor ficar em casa do que ir, e às vezes eu vou ter que explicar para todo mundo que chegar em mim que eu não tô rindo tanto, que eu não tô tão receptiva por causa disso. Causando, assim, aquela má impressão, né? Exatamente, causa aquela má impressão. Então, agora eu já tô aprendendo, tô assim, puxa, se for algo que eu posso eu tô com os meus irmãos às vezes durante umas 2 horas, 3 horas, dá para fazer um esforço, né? Para, dentro da minha limitação, servir da melhor maneira. Às vezes a barreira também está na nossa mente. Ah, não, eu tô com dor, eu sou limitada nisso e as pessoas têm que entender. E muitas vezes a gente vai precisar se entender. Qual é o seu papel nisso? Será que não dá para você tentar, dentro da limitação que você tem, buscar ser uma pessoa melhor, né? E cumprir esse ID, mesmo que você tenha alguma limitação de saúde da melhor maneira, talvez você não possa subir a ladeira, mas você pode ficar no pé da ladeira, evangelizando ali, indo de casa em casa. Então não deixe que isso te paralise, não deixe que isso seja um limitador, sabe? E nós vamos entrar aqui numa questão também muito importante. Gênesis 6:3 fala o seguinte, Gênesis 6:3: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Nós entramos aqui numa questão que o limite que foi estabelecido lá em Gênesis 3, para nós, seres humanos, 120 anos. Com a maldade do mundo, ela estava se multiplicando, né? Deus, ele colocou um limite, uma validade ali pra gente de 120 anos, como eu li em Gênesis 6:3.
E o interessante é que mais à frente, em Salmos, no Salmos 90, 10, diz assim, Salmos 90, 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, Deus colocou um limite que ainda assim é alto pra caramba, se a gente for pensar, né? Quantas pessoas você conhece? Mesmo pesquisando no Google, eu dei uma pesquisada, acho que a pessoa mais velha que eu achei foi uma pessoa com 106 anos, mais ou menos, aproximado. E aí, quantas pessoas você conhece que vivem bem os 120 anos? É um limite alto, né? E muitas vezes, nós não conseguimos nem chegar aqui no... parecido com o que Salmos 90, 10 fala, a respeito de viver até os 70 anos ou 80, nós já chegamos nos 70, 80 debilitados demais. Não chegamos nem nos 70, 80 saudáveis, vamos dizer assim. E o quanto que isso traz também, né, uma questão que é como nós temos levado a nossa vida, como nós temos usufruído do presente que foi dado pra gente, que é a nossa vida, né, em Deus. E esse versículo, ele de Gênesis 6:3, que fala a respeito dos 120 anos, do limite de idade, me chamou muito a atenção o seguinte, até conversando com as meninas, a gente estava aqui conversando antes da live começar. O seguinte, que por que será que nós não chegamos nem na metade? Por que será que nós não chegamos nem na metade dos 120 bem? E existem alguns impedimentos, vamos dizer assim, que não tem relação somente com a questão física, mas também tem a ver com a prática do pecado, né? O pecado, ele desfigura a gente. O pecado, ele faz com que a nossa conduta ela seja deturpada. E muitas vezes a nossa vida ela é encurtada pelo pecado da gula, por comer demais e tudo mais. Querem acrescentar mais alguma coisa, meninas, dentro disso? Como a irmã falou, né, nossos dias está sendo encurtado, né? É a escolha que nós fazemos, né? A escolha que nós fazemos diariamente. A nossa alimentação, o que a gente... O sedentarismo, né, está fazendo com que as pessoas vivam menos. Também tem as práticas, né, que não são lícitas, que isso também faz com que nós venhamos se encurtar, né, nossos dias aqui na Terra. Então, tudo é uma questão de escolha, o modo de como nós vivemos aqui na Terra. Mas a gente pode chegar, né, a 100 anos, se a gente realmente começar com cuidado, com carinho, com conscientização, olhar também para esse lado físico, para que nós possamos, né, viver com mais qualidade. Sim. Como o físico está ligado ao espiritual, né? Uhum. Como você falou, o pecado, né? O pecado é um ponto forte, né? Sim. Nisso. Eu até notei aqui, né, estudando, que quando estamos em pecado, vivemos uma vida de pecado, a gente transfere do espiritual para o físico, né? E tornando o corpo físico doente, a alma abatida e impedindo o agir do Espírito Santo, né, nas nossas vidas. É verdade. Querem acrescentar algo mais? Não? Então, nós entramos também numa questão polêmica. Você aí de casa já deve ter escutado a frase: crente não bebe, não fuma, mas se ele for convidado para a festa, prepara, porque ele come que é uma beleza. E de primeiro momento é engraçado, né? Mas conversando com as meninas, né, eu fiz questão de colocar esse ponto pra gente conversar. Por quê? Será que não nos incomoda essa crítica que muitas vezes vem carregada de um deboche, vem carregada de presta atenção, vocês não fazem isso e isso que eu faço, mas vocês comem de maneira desenfreada, vocês não têm o menor domínio próprio sobre o que se alimentam. Será que Deus nos chamou realmente para vivermos assim, né? Para sermos motivo de chacota? Para sofrermos em determinadas rodas, né? Em confraternizações e tudo mais?
relacionado à nossa educação, muitas vezes, porque passa também pela educação, né? E aí, dentro disso, vocês querem comentar algo e tudo mais? Antes a gente estava conversando, né? E eu mesma nunca tinha parado para analisar o quanto isso realmente é forte, né? Porque realmente é visto como um deboche, né? Uma brincadeira de mau gosto. E eu sempre ria disso, não via isso como como uma maldade. E nós, como cristãos, nós temos que dar realmente um bom testemunho, né? Se nós estamos numa festa onde tem cristãos e ímpios, e lá, tem uma mesinha lá só com crente, Reforça. reforça lá, garçom, leva lá, né? Realmente isso é um deboche, né? E assim, eu não tinha parado para isso, né? Que dessa forma tão assim feia, né? Porque assim, realmente a gente comer desesperadamente, né? Numa festa, né? E ter isso como um exemplo para nós fica feio como um mau testemunho, né? Sim. Que nós damos. Sim. E é um pecado, não deixa de ser um pecado. Exatamente. Né? Que é glutonaria, né? Glutonaria. Então, assim, não deixa de ser um pecado, é um pecado grave. É um pecado como qualquer outro pecado. Sim. Né? Então, eu não tinha me atentado. E às vezes eu acredito que seja um dos menos comentados. E é o que mais a gente pratica explicitamente. Porque o cristão, ele vive de confraternização, gente. O celulão tá aí que não me deixa mentir. Então, qual é a maneira que nós estamos nos comportando diante da mesa? Porque o Senhor nos chama também para diferentes ambientes. E nos ambientes que o Senhor deseja nos colocar, nós vamos precisar saber nos comportar. Sabe? E aqui não tô chamando a atenção dos irmãos por ser algo fácil para mim, não. Tem várias comidas gostosas, a gente fica ansioso para ir lá comer, mas espera aí. Vamos dar testemunho também nisso. E às vezes a Paula até citou, né, a questão da festinha, que tem às vezes ímpios e eles nos observam. Sim, e também nas nossas festas mesmo, internas. Muitas vezes, poxa, aprontaram a mesa. Fica todo mundo em cima. Será que não dá pra gente esperar um pouquinho? Poxa, foi um grupo, eu vou esperar um pouquinho, daqui a pouco eu vou comer. Geralmente, gente, tem comida pra dar e vender. Tem comida de sobra. Então, a gente às vezes fica naquela aflição, né, e não sabe nem por quê. E muitas vezes é porque já se tornou muito automático a gente aceitar essa identidade que não nos pertence. O Senhor nos chamou à moderação, Ele nos chamou a sermos equilibrados, né? E nessa questão do alimento, da maneira como nós nos comportamos diante da mesa, também é importante. Sempre que eu escuto essa frase, me incomoda muito. Quando eu tenho intimidade, abertura, eu geralmente converso sobre. Mas quando não, eu tento ser a pessoa que vai ser diferente nesse sentido. Porque é mesmo o nosso exemplo. É o nosso exemplo que vai fazer com que as pessoas tenham essa conscientização muito mais do que só falar, né? Mas diante de uma realidade assim, a gente saber se comportar. Querem acrescentar algo? Então, como a nossa irmã falou, né? Por muito tempo achava até engraçado, né? As pessoas falar que crente come muito. Mas parando para refletir, é lamentável, é feio, né? Glutonaria é pecado. Por muitos, né? Inclusive por mim até pouco tempo, é um pecado que passava desapercebido. É algo que não tinha tanta importância, mas tem sim. Tem porque existe uma nuvem de testemunhas sobre nós, né? Nos olhando, porque é através das nossas vidas que eles vão ver Cristo em nós. E se a gente não consegue se comportar, se a gente não consegue testemunhar Jesus nas nossas vidas, mas em tudo a gente precisa louvar a Deus. Inclusive, sim, né? Como a irmã falou, né? A gente vive em confraternização. E como a gente não consegue se comportar? E as pessoas que estão chegando na nossa igreja? Sim. Porque nós somos espelho para eles. E uma vez que eles entram e vê o nosso comportamento dessa maneira, fica difícil, não fica legal. Então, que nós devemos se atentar também sobre isso, né? A glutonaria é pecado, sim. Não é legal.
E é um exame que a gente vai fazer diariamente, né? Um exame constante. Não é examinar o outro, apontar para o outro. É claro que aqui a gente está debatendo, dando exemplos, mas de maneira alguma é uma fala para a gente colocar os irmãos numa posição constrangedora. Mas é algo a se pensar assim. E a gente sabe que faz parte da nossa realidade. E o primeiro passo para a mudança é reconhecer. Reconhecer que nós, durante muito tempo, fomos esse tipo, vou colocar até no passado, porque a gente vai mudar. Já pode. Pela fé, né, e por ações, nós vamos mudar. Vamos colocar em prática. Porque isso vai fazer a gente ser diferente dos demais. Enquanto as pessoas estão presas ao que é material, enquanto as pessoas estão com comportamento em várias áreas da sua vida desequilibrado, a gente entra com a moderação, com o equilíbrio nas pequenas coisas. E uma das reflexões, assim, que dentro desse tema, o Espírito Santo sempre ministrou muito no meu coração nós oramos por doenças que nós mesmos causamos. Existem doenças que nós pedimos cura ao Senhor, que nós mesmos fomos atrás delas. Sabe aquele papo de você aconselha alguém, a pessoa sabe a decisão que deve tomar e ela escolhe pelo caminho do pecado? Ela escolhe quebrar a cara, vamos dizer assim, né, abertamente? É a mesma questão nesse sentido da doença. Muitas vezes, irmãos, salvo alguns excessos, algumas exceções, aliás, nós oramos, pedimos oração ou queremos a cura sobre doenças que nós mesmos causamos. Nós precisamos nos atentar a isso, né? Porque ao invés de sermos canal de cura, nós estamos muitas vezes na posição de sempre querer ser atendidos na nossa necessidade. E Deus nos chamou a servir, né? A ofertar. Então, vamos pensar sobre isso. Será que nós não temos pedido oração ou será que nós não temos assumido a posição de querer cura sobre uma doença que nós insistimos em muitas vezes dar continuidade? O sedentarismo, ele é uma das principais causas de morte. O sedentarismo, ele acarreta, ele traz, desencadeia várias doenças. E essas doenças, elas são decisivas muitas vezes para a nossa existência e tudo mais. E Deus tem para a gente vida, mas não é qualquer vida. É vida em abundância. E vocês têm algo a acrescentar? Nós já estamos caminhando para o fim, né? Mas vocês têm algo a acrescentar? Alguma coisa para falar para os irmãos? Eu queria acrescentar que esse tema, assim, para mim foi muito importante. Me fez despertar realmente, né, de sermos o templo do Espírito Santo, que devemos cuidar do nosso corpo físico, espiritual, né, que um está ligado no outro. Sim. Né, e para fazermos aquilo que Deus tem nos chamado. Sim. Né? Então, nós temos que estar atentos a isso. Né? Para mim foi muito edificante, né? Tudo isso que foi falado. Me despertou coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Né? E foi bom demais. Então, eu também tenho muito a agradecer, né, por esse tema maravilhoso, porque é gratificante, é uma conscientização, começando, né, pela gente, e aí estamos tendo a oportunidade de também estar compartilhando, né, a conscientização de também cuidar dessa parte física, né, existe 3 corpos, e muitas das vezes a gente deixa de lado por muito tempo, né, o corpo físico, e é através desse corpo físico que começa a grande comissão, e é bom, é legal que ele esteja saudável, né, para fazer com excelência, né, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E para finalizar, o resumão da nossa live foi: por que nós devemos cuidar do corpo? Porque nós somos a casa de Deus. E isso não vem da gente, tá? 1 Coríntios, nós lemos lá no início 3:16 e 17. Depois você lê melhor em casa. E para finalizar, mesmo, para que nós devemos cuidar do corpo? Para cumprir o ID da melhor maneira, para cumprir o ID com excelência.
Isso também não vem da gente, não é uma ideia da Sara. Tá lá em 1 Tessalonicenses 5:23, eu vou encerrar com esse texto, mas fica aí, que eu tenho um recadinho para vocês, alguns avisos para dar para vocês. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então, nós chegamos ao fim dessa live, mas antes disso, eu tenho alguns recadinhos, como eu disse, né? Na quinta-feira, nós não teremos célula, porque nós vamos fazer aquele período de 12 horas de oração, das 9 da manhã até as 9 da noite. Então você já pode ficar por dentro do nosso aplicativo e lá tem os detalhes direitinho do horário em que sua rede está inserida para participar desse momento de oração. Então não tem célula nessa quinta-feira, mas nós estamos ali no relógio de oração. Participe. No domingo, nós temos o culto de ceia. Então, lembrando que quando tem ceia, o culto começa às 10 horas, não é 10h30, tá bom? 10 horas. Mas antes do culto, tem CTM normal. Que horas começa o CTM? 9 horas. 9 horas CTM, 10 horas o culto de ceia. E para finalizar, na segunda, nós vamos começar a nossa semana de glória. Semana aí do Glory Week. Então, nós temos muitas programações especiais. Eu espero vê-los durante essa semana. E eu tenho certeza que essa live edificou não só a nossa vida. E eu quero agradecer já a presença das meninas e de você aí de casa também. Então, aproveita, compartilha, dá um like, comenta e que vocês tenham sido edificados. Vamos orar para finalizar. Pode orar? Amém. Por favor, Paula. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, muitíssimo obrigado, meu Senhor, por essa oportunidade a qual o Senhor tem nos dado, de poder, Senhor Jesus, abordar um tema, Senhor Jesus, que por muito tempo, por muitos, Pai, passa desapercebido. A importância de cuidar do corpo também é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. Amado Pai querido, que nós possamos, Senhor Jesus, ter em mente, Pai, a partir de hoje, Pai, a importância de deixar o seu templo, essa morada do Espírito Santo saudável. Amado Pai querido, tudo que foi falado, meu Senhor Jesus, foi para a glória e honra do seu nome. E que essa mensagem possa ter alcançado muitos corações. E que a partir de hoje, Pai, muitas mentes venham a ser renovadas para a glória e honra do Senhor. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, família. Beijo.